Olá, sou o professor Palomino. Esta é uma série de vídeos de Labio onde apresentarei conceitos de programação, programação orientada a objetos, todos aplicados, todos os exemplos aplicados à engenharia. Portanto, espero seja de seu aproveitamento. Podem me escrever aí embaixo dos vídeos com dúvidas, com desejo de mais exemplos, que na medida do tempo a gente vai publicando. Então, inicialmente, vou fazer uma abordagem mostrando a estrutura de Labio neste primeiro vídeo, algum exemplo básico para vocês começar a se familiarizar com a forma em que Labio permite programar. Então, inicialmente, vamos então para aqui a janela inicial. Quando abre Labio, aparecerá uma janela como esta aqui. E vamos abrir um VI. O VI é o nome como se conhecem os arquivos de Labio. Na verdade, a gente está o tempo todo criando instrumentos virtuais, Virtual Instrument, por isso chama VI. Então, observar que abriu duas janelas, uma janela cinza e uma branca. A cinza, vou organizá-la aqui com Windows Setup, dá para organizar as janelas desta forma. Então, tem uma cinza, esta cinza permite colocar tudo que visualmente será observado pelo operador do programa. E o branco é onde estará nosso código, o que será invisível para o operador ou usuário. Obviamente, para o desenvolvedor as duas telas são essenciais. Quando eu faço um clique direito, aparecerão todos os controladores e indicadores que possui Labio. Esta versão, as outras terão mais ou menos, dependendo da versão. E interessante será, por exemplo, perceber a diferença que existe entre um controlador e um indicador. O controlador é aquilo que me fornece informação ao circuito, ao algoritmo, e o indicador é aquilo que o algoritmo permite publicar informações, né? Seja um número, seja texto, seja uma matriz, seja uma gráfica, seja qualquer coisa que eu apresente será um indicador. E, claro, controlador, também haverá uma série de controladores. Então, você vê aqui, neste primeiro numeric, quando eu passo o mouse, abre automaticamente, não preciso fazer clique, certo? Então, eu posso ver que tem numeric control, ele já me dá o nome, né? Numeric indicator, e esses, por exemplo, estes dois, um é para controlar e outro é para indicar. Um entrega informação ao algoritmo e outro permite apresentar informações do algoritmo, né? Aqui temos um timestamp que também é para colocar data e hora, e este é para apresentar data e hora. Então, sempre vamos encontrar como uma dualidade. Um controlador, e para um controlador haverá um indicador. Mas nem sempre esse conceito terminará sendo útil. Simplesmente você precisa controlar e o indicador será não necessariamente do mesmo tipo de controlador, né? Também teremos aqui já predefinidos alguns modelos bem, digamos, familiares na indústria, como por exemplo um tanque, um medidor de agulha com cores, um selector tipo dial, um indicador tipo termômetro. Então, eu vou fazer um primeiro exemplo para vocês observarem como o Labio cria rapidamente soluções que em outras linguagens é bastante complexo, né? Então, clico neste termômetro, no caso, né? Coloco ali e novamente um clique direito, vou mesmo no numeric e seleciono o dial, né? Então, temos aqui um controlador e um indicador, né? Observem que no diagrama de blocos já aparece uma representação de dial e de um termômetro, né? Ele já coloca dois objetos, dois elementos ali. Então, a conexão desses dois, né, do dial com o termômetro acontece necessariamente no diagrama de blocos. Aí é onde você relaciona esses elementos. Observar que quando passo o mouse perto desta seta, deste triângulo, já ele assume uma figurinha como um carrete de fio, né? Esse é justamente para conectar
os outros elementos. E dá para ver que aqui está também um terminal. Se eu passo mãos nos outros lados do termômetro, só evidencia que tem um terminal aqui. Então, todos os controladores têm um terminal na direita e todos os indicadores na esquerda. Então, a construção do algoritmo ele acontece realmente de esquerda a direita, né? Então, a leitura se faz de esquerda a direita. Então, conectamos, aparece o carrete, faço um clique, levo até lá, não preciso fazer clique, somente até chegar lá, pronto. E ficou um fio laranja, né? Essa cor laranja identifica um tipo de dado. Esse tipo de dado é do tipo double. Então vamos ver que todos os dados que tenham casas decimais, ele é laranja. Quando for inteiro, é zerado em uma cor azul. E assim cada valor, seja uma string, seja um booleano, seja uma matriz, seja um arranjo, enfim, terá uma cor específica. Então, neste caso, já fiz as duas conexões e vou rodar o programa. Existem dois botões, aproveito para já ver então a funcionalidade. Estes dois botões, que são uma seta para a direita e uma seta que dá a sensação de contínuo, justamente isso para rodar o programa uma vez, ele executa uma vez e para. Se eu deixo continuously, ele continuamente vai executar o programa. O que faz o programa? O programa confere o estado do dial e alimenta o termômetro. E o termômetro, que é um indicador, simplesmente vai pegar o valor do dial e vai representá-lo em um nível no termômetro, né? E, assim mesmo, se você manda ele a rodar continuamente, ele fará isso o tempo todo, né? O tempo todo. Se eu mando rodar uma vez só, ele pega o valor do dial, atualiza e pronto. Então vamos vê-lo de uma e de outra forma. Aí rodei e não passou nada. Vou colocá-lo aqui para que mude. Vou colocá-lo em 8 para que seja. Observem que tem diferentes escalas. É um detalhe importante. Então vamos rodá-lo e aí aparece um pouquinho, né? 8. Ele tem uma escala de 100, né? De 100. Então, para poder ver todo o termômetro de 0 a 100, eu precisaria ter um dial de 0 a 100. Lábio tem uma coisa também muito interessante, que você somente atualiza o último valor da escala e ele organiza a escala. Então, observem que já temos uma escala de 0 a 100, igual que o termômetro, mandamos rodar uma vez só e ele atualiza e coloca o valor e pronto. Mas se mandamos rodar continuamente, aí mandei rodar continuamente, agora eu tenho como, né, brincar aqui com este dial, este selector, né, e ver como o termômetro representa as variações deste dial, né? E aqui paramos o programa. Então, já temos uma noção de os controladores e dos indicadores. Existirão muitos controladores, muitos indicadores para explorar, mas em princípio só quero que fique com essa parte com relação ao bloco diagrama, ao painel frontal, e vamos ver agora o diagrama de blocos, né? Observaram que estes dois botões se repetem aqui, né, para a questão de rodar o programa. Para parar o programa também o botão se repete, e para pausar o programa, né? Então esses 4 botões têm a mesma função nos dois lados. Então tanto faz se você manda rodar por um lado ou pelo outro. Aqui teremos no diagrama de blocos também uma lâmpada, e quando eu clico e mando rodar, ele continuamente vai me mostrar como está ele executando. Então você alcança a observar aí que e quando eu mexo aqui, ele atualiza o valor e tem uma bolinha que indica que nesse momento o programa está executando. Claro, é muito lenta a execução do programa quando tem essa forma de depuração, mas é muito útil quando você tem uma estrutura importante de blocos e precisa saber como ele está se executando. Então, vou pausá-lo aqui e vamos ver que ele tem esta forma de executá-lo passo a passo, né? Também passo a passo. Aqui vamos pará-lo, enfim, e as formas como você pode executar passo a passo, né? Isso também será mostrado continuamente para encontrar principalmente erros, né? Principalmente erros que no desenvolvimento sempre acontecem. Neste curso eu não farei fluxogramas, diagrama de fluxo,
Isso é parte do conteúdo de algoritmos, de programação, de aprender a programar. Aqui a gente espera que você, se não tem experiência programando, vai ser tranquilo porque Labview são blocos funcionais. Então o diagrama de fluxo é modelado em blocos. Então a ideia do algoritmo fica muito claro quando você está programando em Labview, né? Então vou parar aqui o programa, né? E assim teremos formas também para editar. Observem que aparece um botão para organizar o texto dentro do diagrama de blocos, ou também vamos encontrar no bloco principal, no painel frontal, esqueci, né? Do painel frontal. Em geral, teremos também as ferramentas para organizar o código, deixá-lo alinhado, justificado, centrado, que vocês vão perceber que uma das boas práticas é sempre manter os fios visíveis, ou seja, onde começa e onde termina, em evitar passar por trás de outros elementos, porque fica confuso depois interpretar todo o código, né? Então vamos ver que quando faz um clique direito aqui no diagrama de blocos, também aparecem as funções próprias desta tela. Então teremos as instruções, todas as ferramentas de instruções que podem ser necessárias, e obviamente as estruturas que são já conhecidas por outras linguagens de programação, né? Então teremos um for loop, el for, el while loop, el case structure e el flat sequence, como digamos as estruturas básicas que já foram vistas em programação em C, que é, digamos, o curso anterior a este, né? Que também terá uma forma de ser analisado aqui no Labview completamente diferente do que a gente estava acostumado pelas instruções, né? Obviamente, esta programação que é orientada a objetos, a intenção deste curso é mostrar uma programação orientada a objetos, mas no final, no início, vamos nos concentrar na ferramenta. Peço que se concentrem na ferramenta e depois vamos consolidar os conceitos de programação orientada a objetos em Labview. E para isso, então, vamos colocar um Event Structure e o Time Structure e tudo que permitirá controlar eventos em Labview. Existem botões também aqui e linhas e marcos para enfeitar, fazê-lo também bonito o código, principalmente em relatórios ou em software já, digamos, em uma estrutura importante. Esses detalhes devem ser cuidados, né? Observar que aqui nas estruturas também aparecem as variáveis que são locais e variáveis globais. Eu vou tentar, na medida que utilize os conceitos, ir definindo, né? Então, um primeiro exemplo que irá depois deste vídeo será criar um dado digital, um dado virtual, melhor. Um dado virtual onde utilizarei o gerador de números aleatórios e vou garantir números entre 1 e 6. Isso que normalmente a gente faz no primeiro encontro com os alunos de engenharia, até porque o conceito de aleatório e de probabilidade é um pouco mais tranquilo para este momento do curso, né? Obviamente, pues, entre os toolkits que a Labview possui, esse por ter sido uma licença departamental da Universidade do Contestado, então ela possui, eu tenho instalado vários toolbox, se se quer, ou toolkits, por exemplo, o de connectivity, que a gente utiliza para conectar bases de dados. Temos o de signal processing, data communication, de interfaces com FPGA e alguns outros de vibração e demais, né? Também teremos neste curso o uso de Arduino com Labview, que em algum momento já estaremos publicando e mostrando como realizar seus projetos com Arduino. Então, inicialmente, este exemplo básico
mostrará esta funcionalidade do controlador, do indicador, as possibilidades de alterar os tamanhos, né? Você consegue também brincar com os tamanhos, tanto dos objetos que estão, dos controladores como dos indicadores. Então, quando você roda, dá para ver que de forma contínua, né? Então você vê que ela está aí funcionando, né? E poderíamos ter muitos mais, né, digamos, indicadores, por exemplo, o LED também, se você quer vê-lo maior, pode esticá-lo com Shift, impede que ele seja deformado, mantenha a bolinha do LED, né? Obviamente, quando eu coloco o LED, ele aparece já aqui, né? E diz, ó, sou um indicador, o que quer indicar, né? Um uso desse LED poderia ser detectar uma temperatura, por exemplo, né? Se essa fosse uma aplicação de temperatura, onde estou simulando o sensor com o dial. Então, se ele coloca aqui, se eu coloco uma temperatura que seja maior ou igual, né? Aqui, maior ou igual. Então, se esta temperatura, no caso X, é maior que uma temperatura qualquer, por exemplo, vou colocar uma constante 10 graus. 10 graus. Se for maior que 10 graus, o LED vai ligar. Então, várias coisas aqui interessantes, né? Número 1, observaram como eu coloquei esta constante, né? Clique direito, coloco o mouse perto do terminal, clique direito, create constant. Tem outras, né? Controle indicador. Se é uma constante, ele vai ficar como um número aqui. Se colocou um controle ou indicador, ele vai aparecer também representado no diagrama, no painel frontal, né? Não somente no diagrama de blocos, como no painel frontal. Então, vou colocar uma constante, né? Clico 2 vezes, coloco 10, né? E vamos rodar. Observem que a conexão com o LED foi verde. Não porque o LED seja verde, é porque o tipo de dado que é booleano, verdadeiro e falso, ele está caracterizado por essa cor. Então, quando rodamos o programa de forma contínua, vemos que está por cima de 10, mas quando diminui e chega a menos de 10, ali desliga, né? Aqui liga e desliga, assim de simples, né? Então, vão aparecendo ideias aí, você já começa a perceber que construir uma tela de monitoramento começa a ser mais fácil com Labview, justamente pelos recursos gráficos, né? Por exemplo, se eu quero convertir este em um controlador, né, que eu quero que o painel frontal operário consiga colocar o número, colocar o valor que vai detectar. Então, clique direito no número e Chain to Control. Quando eu coloco Chain to Control, observem que ele já muda de ícone, né? Já é um ícone maior, né? Eu posso diminuir os ícones aqui com clique direito e já aparece menor, né? Todos podem ser menores. Isso é muito útil, principalmente quando o programa está crescendo demais, então manter as figurinhas menores pode ser importante. E aqui aparece o controlador. Quando eu clico 2 vezes, observem que ele já me indica qual que é. Se eu clico aqui 2 vezes, também indica qual que é. E a mesma coisa aqui, né? Esse também. E também de lá para cá, se eu clico 2 vezes aqui, ele me diz onde que estão as coisas, né? Clico 2 vezes, né? Tem que estar a seta. Aí, isto e isto. Com todos acontece. E talvez o número é pequeno, você pode vir aqui, sites e coloca maior, né? Pode colocá-lo em Style Bold. E além disso, se não gosta da cor, também seleciona e vai em Color. E vamos colocar um vermelho, né? Um vermelho. Pronto. Então está aí. Pode aumentar um pouquinho mais. E rodamos o programa. Vou colocar 50 graus. No caso aqui o caso, né? Então vou aumentá-lo. Quando passe 50, liga o LED, ó. Ligou o LED, né? Ligou o LED. Então, este exemplo pequeno em funcionalidade,
um código que também percebe ser fácil de entender, porque é totalmente gráfico. Observem que aparece o dial, aparece um controlador Y, um termômetro e um booleano, né? E eu posso alterar aqui os nomes e ele vai atualizar também lá. Observem que aqui está Y. Então, por exemplo, aqui coloco temperatura offset. Pronto. Né? Obviamente, quando a gente utiliza texto para as variáveis, que neste caso podem ser os controladores ou os indicadores, né? Aqui o conceito de variável é mais complexo que em outras programações, né? Aqui realmente tudo pode ser variável, né? Porque o controlador eu posso alterar seu valor por código. Então ele passaria a ser uma variável, se eu consigo controlá-lo, né? E o indicador, pues obviamente sempre estará variando o valor, portanto também é uma variável. Então aqui, digamos, tentaremos cuidar a linguagem quando falemos de variável, porque não é que existam umas palavras reservadas para variáveis, enfim, para controlador e indicador eu utilizaria o termo variável. A temperatura, então, observem que ficou um texto pues, de 2 palavras, amplo. Então a gente termina organizando o código para que não fique o texto passando por cima dos fios ou os fios por cima do texto, ou pior, quando ficam por baixo de estruturas de VIs como esta. Então, beleza. Acredito que nesta primeira sessão você observou alguns detalhes já da programação em Labio. O próximo exemplo, que será o dado virtual, utilizaremos a estrutura for, utilizaremos uma conversão de tipos de dado. Já aproveitamos e vemos do que se trata cada um desses, e assim a partir dos exemplos você vai entendendo a forma de programar, né? Estaremos colocando a tela, como neste caso, tanto o painel frontal como o diagrama de blocos, para você no final congelar a imagem e refazer tal qual, né? Então, se você gostou do vídeo, por favor dá um like, coloque suas dúvidas, que estaremos dando um feedback assim na medida do possível, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.